Então, sejam todos bem-vindos à nossa quinta mesa, a quinta reunião do ciclo de conferências Trajetórias de Pesquisa. A mesa de hoje é intitulada Pesquisa em Escravidão Moderna, e nós vamos começar as apresentações com a Adriele de Souza Costa, que é graduada e mestre em História aqui pela Unesp de Franca, onde atualmente desenvolve o seu doutoramento financiado pela CAPES. A Adriele é membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos e hoje nos fala sobre a escravidão no Brasil, 3 séculos de possibilidades de pesquisa. Agradeço, Adriele, a sua participação, aceite em compor o evento e a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu queria agradecer às professoras Ana Carolina e Suzane pelo convite. Eu devo dizer que eu estou muito feliz por contribuir com esse evento, porque como os outros colegas já mencionaram, eu também tive a oportunidade de assistir o Trajetórias quando eu estava na graduação, e eu peço licença para apresentar aqui meu PowerPoint. Só um momentinho. A minha apresentação, então, tem o título de A Escravidão no Brasil, 3 séculos de possibilidades de pesquisa, e meu objetivo será falar um pouco sobre como estudar um tema amplamente pesquisado por muito tempo, por vários anos pela historiografia. E eu vou falar, então, um pouco dos problemas que se apresentaram na minha trajetória, por conta desse tema amplamente estudado, e comentar brevemente, se der tempo, alguns temas que estão em voga dentro da historiografia da escravidão no Brasil. Então, eu vou começar pela minha trajetória de iniciação científica. Como eu escolhi o orientador e como que eu escolhi o objeto. No final do meu primeiro ano de graduação, eu participei de um evento do PET História, em que o professor Ricardo foi chamado para falar um pouco sobre como começar uma pesquisa de iniciação científica e como era a relação orientador-orientando. E foi nesse evento que eu conheci o professor, porque a gente só tem aula com ele geralmente no segundo ano, e eu decidi pedir orientação para ele. Então, eu abri o Lattes do professor, vi que o interesse dele de pesquisa naquele momento era escravidão no Brasil, e fui pensar um pouco sobre o que eu poderia propor, já chegar para ele com algum tema, mais ou menos, fechado, né? Então, eu me lembrei que eu tive um contato breve, antes de entrar na faculdade, com uma figura histórica chamada Luísa Maim. Então, eu decidi conversar com o professor sobre ela. Só que ele disse, quando eu fui conversar com ele, propondo ter a Luísa Maim como objeto, ele me disse que a única fonte sobre a existência dessa personagem tinha sido escrita pelo próprio filho dela, o Luiz Gama. E aí ele me sugeriu ler livros sobre ele e tal. E eu até poderia ter insistido numa pesquisa sobre a Luísa Maim. Tem alguns trabalhos em história sobre as apropriações, sobre a história dela e tal, mas eu me apaixonei pela história do Luiz Gama. E quando você se propõe a estudar um objeto ou tema muito estudado, você precisa ter atenção com a historiografia que veio antes de você. E aí surgem os primeiros desafios e possíveis problemas sobre você estudar um tema como esse. Então, você tem que tomar especial atenção, como eu disse, com a historiografia que veio antes de você, e é uma coisa que meu orientador, o professor Ricardo, sempre fala muito, que você precisa saber de tudo que veio antes de você e um pouco mais que já foi feito sobre esse tema. Esse é o primeiro desafio da pesquisa em escravidão. Quando você lê muitos estudos sobre o tema, você precisa tomar cuidado, então, para não cair em 2 erros muito comuns. Que é não tomar a leitura que a historiografia especializada deu para aquele tema como uma única interpretação possível e também não ter o distanciamento do objeto. Vou tentar explicar o que isso quer dizer. Depois que eu li algumas obras sobre abolicionismo no Brasil, eu percebi que a maioria das obras se recortavam ao abolicionismo entre a década de 1870 e 1880, se estendendo até 88, que foi quando teve a Lei Áurea. E eu achei muito estranho, porque eu conheci os escritos do Luiz Gama e via que ele já falava sobre o assunto bem antes disso. Então, o que aconteceu nesses estudos é que eles tomaram o recorte pela fala do Joaquim Nabuco, que é um personagem importante também do abolicionismo no Brasil, que é sobre o processo abolicionista, que para o Joaquim Nabuco, o processo abolicionista começou no Brasil com um discurso no parlamento de Jerônimo Sodré Pereira, um discurso que foi em 5 de março de 79. Então, se eu tomasse esse recorte como único e verdadeiro, que a historiografia colocou, minha pesquisa não poderia ser feita. Então, eu percebi que essa escolha interpretativa de parte da historiografia, e aí eu
caí em outro erro, que é o distanciamento. Porque eu comecei a achar injusto Joaquim Nabuco ter sido escolhido como porta-voz do abolicionismo no Brasil, enquanto o Luiz Gama foi totalmente esquecido. E aí, eu entrei nesse erro que foi que não tive o distanciamento apropriado do objeto. E havia poucas menções a Luiz Gama como abolicionista por parte da historiografia. Essa foi uma das minhas justificativas para a pesquisa do mestrado. Mas aqui na iniciação científica, essa falta de distanciamento me atrapalhou muito, que eu tomei Luiz Gama como o melhor abolicionista em comparação com o Nabuco, e isso me fez ir para a fonte com uma resposta pronta. Se ele é melhor, eu precisava provar com a fonte que ele era melhor. Mas como que você faz uma pesquisa assim? Além do mais, eu incorreria no mesmo erro que eu tinha identificado antes. Elegeria o Luiz Gama como porta-voz absoluto do abolicionismo no Brasil. E se tem uma coisa que a gente aprende desde cedo na graduação, é que não há verdade absoluta na história. Então, o nosso papel como historiador é apresentar diversas perspectivas e interpretações do passado para a gente ter mais ou menos que a gente consiga remontar mais ou menos com fidelidade esse tempo que já passou. Então, é uma dica que eu dou para você. Se você se debruçar sobre uma fonte com uma ideia de que a leitura que outro estudioso fez dela é a única possível, dificilmente você vai conseguir fazer novas perguntas para a fonte. E a sua pesquisa não terá a inovação necessária. E é uma coisa que a professora Suzane já comentou na abertura do evento, que é uma coisa importante na pesquisa, que é você ter uma inovação para poder justificar por que você vai pesquisar aquilo, se é um assunto que já foi tratado por outra pessoa. E foi com isso na cabeça que eu decidi continuar com o Luiz Gama como objeto e propor uma pesquisa para o mestrado. Aí aconteceu outro problema, porque na iniciação científica, a minha era PIBIC, a minha bolsa era da PIBIC, então não necessariamente você precisa ter uma inovação, porque ainda é iniciação científica. O ideal seria que sim, mas no mestrado você tem que propor alguma coisa nova, né? E aí eu passo para a próxima, que é definindo a proposta para o mestrado. Então, você precisa, então, de uma pesquisa com inovação e uma boa justificativa. E, na minha pesquisa de iniciação científica, eu tinha o objetivo de mapear os principais argumentos abolicionistas no Brasil e mostrar como que os argumentos do Luiz Gama se aproximavam ou se distanciavam desses argumentos principais do abolicionismo. Para mim, lendo na iniciação científica, estava claro que meu objeto tinha uma visão singular sobre a abolição no Brasil. Todos os livros sobre o abolicionismo mencionavam essa característica nele, mas os livros que se debruçaram sobre esses escritos do Luiz Gama, eles não se dedicaram a explorar muito bem essa temática. Então, eu entrei no mestrado com essa justificativa de explorar mais a temática abolicionista Luiz Gama. Só que eu entrei com a proposta de estudar Luiz Gama e André Rebouças, que são dois abolicionistas negros, com visões singulares em comparação com outros abolicionistas, mas muito diferentes entre si. E eu lembro na entrevista, na entrevista do mestrado, que é a última fase da seleção, que eu expliquei minha proposta e o professor já estava na banca, e ele olhou para mim e falou: eu não vejo nada novo que você está trazendo. Aí eu pensei, pronto, eu não vou nem passar, não vou ter a chance de mostrar o que eu consigo trazer alguma coisa nova. E o Luiz Gama, ele é uma figura que um objeto central em alguns livros da historiografia. E muita gente julgava que não tinha mais o que falar sobre ele, mas eu insisti. Aí volta no que o Alan falou na apresentação dele. Você não pode ficar batendo muito a cabeça com a pesquisa. Você tem que saber escutar os colegas, o orientador. E eu aceitei muitas sugestões dos colegas e do orientador, mas não abri mão do meu objeto. E isso eu devo agradecer muito ao professor Ricardo, porque ele me deu liberdade para escolher. Só que para isso eu tinha que convencer ele que eu ia fazer alguma coisa nova. E aí, nesse caso, me ajudou muito participar do seminário de pesquisa e de não ter medo de comunicar minha pesquisa em eventos, porque ajuda as pessoas a darem sugestões no tema, fazer perguntas. As perguntas na comunicações de simpósio ajuda muito você refletir sobre aquilo. Às vezes, a pessoa que está escutando sua comunicação percebe alguma coisa, faz alguma pergunta que não era sua preocupação naquele momento, mas você vê que dá para você explorar aquilo em algum sentido, ajuda muito.
Então eu passei no mestrado, mas eu mudei a minha proposta inicial e deixei só o Luiz Gama como objeto. E o objetivo central da minha dissertação era identificar as possibilidades de conquista de espaço de expressão do Luiz Gama e como ele passou de escravo analfabeto para um dos mais conhecidos Rábulas, que é um advogado que na época do Império é um advogado que não que é autodidata, você fazia uma prova e mostrava que você era apto para exercer a profissão, e como ele se tornou um dos mais conhecidos Rábulas e abolicionistas da região de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, e esse tema, ele estava presente, então, numa das obras principais que estudaram Luiz Gama. E eu queria dialogar diretamente com essa obra e apresentar uma conclusão diferente. E aqui eu passo para o meu próximo slide, que é escrever na dissertação o diálogo com a historiografia. E aqui entra uma coisa muito importante, que eu dou a dica para vocês, que você precisa referenciar, principalmente em escravidão, referenciar os autores com quem você vai dialogar. Na minha dissertação, eu escolhi não colocar nada de historiografia no texto. Isso é uma escolha. E aí eu colocava a historiografia só nas notas. Então, por exemplo, toda vez que eu colocava uma leitura minha de uma fonte que a historiografia já havia trabalhado com uma interpretação diferente, e referenciava a obra no rodapé e explicava o que diferente o autor tinha interpretado naquela fonte e o que para dialogar com o que eu tinha colocado no texto principal. E essa é uma preocupação muito importante, tanto em relatório de bolsa quanto em relatório de banca, porque quem lê esse relatório geralmente é um especialista que conhece a historiografia, que trabalhou seu tema, e ele vai cobrar esse diálogo de você. E aí, outra coisa importante... Calma aí. Então, outra coisa importante, a gente não pode confundir aquela coisa que eu falei antes, de tomar cuidado com não tomar uma leitura da historiografia como única possível, com usar uma interpretação historiográfica como metodologia de leitura da sua pesquisa. Vou dar um exemplo. Tem um fato histórico muito importante na história da escravidão brasileira, que foi a Revolta dos Malês. E havia uma interpretação muito recorrente de que essa revolta escrava era para abolir a escravidão na Bahia, Salvador. Mas aí o autor João José Reis fez um estudo das fontes e escreveu um livro que a tese era de que a Revolta dos Malês tinha um cunho religioso. E os revoltosos eles queriam não libertar todos os escravos, eram apenas os muçulmanos. E essa daqui, então, é o primeiro exemplo de não tomar como única verdade possível uma interpretação. E o exemplo 2, então, será como que você pode sobre interpretação histórica como metodologia de leitura da sua pesquisa. Tem uma interpretação historiográfica de que o abolicionismo no Brasil só foi possível por conta da pressão popular e da ação escrava, quando os escravos fugiam do cativeiro ou promoviam insurreições. Então, você pode partir dessa interpretação historiográfica e usá-la como chave de leitura para suas fontes, provando que essa interpretação é possível, uma vez que há exemplos em tal e tal fonte, as fontes que você escolheu para a sua pesquisa. Só que, nesse caso, você precisa usar fontes que ninguém estudou ou que foram estudadas sob outra interpretação, porque senão, de novo, não vai ter a inovação e você não vai conseguir justificar por que você está propondo aquela pesquisa. Então, nos dois exemplos que eu citei, você tem que ter a máxima preocupação de referenciar esses trabalhos. Tanto os trabalhos com quem você dialoga, que você concorda, que você não concorda, quanto os trabalhos que você vai usar como metodologia de leitura. Tudo tem que estar muito bem referenciado no seu texto. Então, é um cuidado que a gente precisa ter muito. E aí eu passo para o meu próximo slide, que é biografia versus análise histórica. Outro problema que eu tive no meu mestrado, que foi uma preocupação, em se diferenciar da biografia. Eu lembro que quando eu assisti o evento da trajetória de pesquisa na graduação, uma das pessoas que falou foi a professora Milena da Silveira. E ela estudou o Silvio Romero. E uma das dicas que ela deu remonta à fala da professora Suzane, no começo do nosso evento. Não, que era de não recortar. Quando você estuda um único objeto, você tem que tomar a preocupação de não recortar sua pesquisa pela cronologia de vida do seu objeto, para você tentar se diferenciar da biografia. Porque o que é uma biografia? Geralmente é uma narrativa que acompanha a trajetória de um personagem, pautado pela cronologia da vida desse personagem,
E a única coisa, geralmente o autor que está fazendo a biografia não analisa nada da vida desse biografado. O máximo que ele coloca é o contexto do que está o contexto sobre o que remonta o objeto ou o que está acontecendo ali na vida do biografado. E o que a gente faz é uma análise histórica. Então, se você tiver esse cuidado de não recortar pela cronologia, já ajuda muito. E foi isso que eu fiz. O meu estudo não era uma biografia do Luiz Gama, era uma análise de seus escritos. Então, os tópicos da minha dissertação, eles foram recortados pelas temáticas que o Luiz Gama tratava nos seus escritos. Claro que não tem como fugir de certos aspectos pessoais do objeto para contextualizar sua leitura das fontes, mas você precisa recortar bem sua pergunta e seu recorte temático para que sua pesquisa não sair como uma biografia. E se, desculpa. E se você estuda um único personagem, com certeza essa vai ser uma pergunta da sua banca, porque a professora Milena foi na minha banca, estava na minha banca de qualificação do mestrado, e ela me perguntou como que essa pesquisa se diferencia de uma biografia. É uma coisa que você precisa ter muito em mente na hora para você responder com tranquilidade na sua banca. E agora, esses eram os problemas e desafios e os erros que eu cometi na minha pesquisa entre iniciação científica e mestrado. E agora eu queria falar um pouco sobre os temas possíveis dentro da historiografia da escravidão. Como a minha comunicação tem esse nome de 3 séculos de possibilidade de pesquisa, eu achei que seria interessante trazer alguns tópicos recorrentes que estão em voga hoje na historiografia. Eu sou meio suspeita para falar sobre abolicionismo, apesar de que agora no doutorado eu estou estudando os argumentos a favor da escravidão nos parlamentares, fugir um pouco do abolicionismo, mas eu gosto muito desse tema, e apesar de ele ter sido muito explorado, foi como eu falei no início, a maioria dos trabalhos eles são recortados dentro da última década de escravidão no Brasil. E então, uma coisa que dá para ainda está por se fazer, ainda dá para você trabalhar, estudos que se dedicam a analisar a abolição num recorte maior, ou então circunscrito em apenas uma região. Tem muitos trabalhos que têm esse recorte, mas que trabalhem um recorte maior que vai além da década de 80. Aí, outro tema, essa relação trabalhador-escravo, trabalhador-livre, que é uma preocupação que sempre houve sempre não, né? Desde pelo menos o trabalho da Hebe Matos, na década de 80, a historiografia da escravidão teve essa preocupação sobre demonstrar como a liberdade era frágil na época do Império, só que agora tem estudos preocupados com a questão dos trabalhadores livres. Não só os libertos, trabalhando com escravos, mas principalmente os imigrantes, trabalhando com escravos, querendo mostrar como que era difícil haver essa diferença de tratamento, sendo que um trabalhador livre estava trabalhando juntamente com o escravo, querendo demonstrar que, às vezes, até o imigrante passava a ser escravo, não necessariamente no dia a dia ali do trabalho. outro tópico é a vida dos libertos, que é um tema que está muito em voga dentro de um grupo da ANPU, que é vinculado à ANPU, que se chama Grupo de Trabalho de Emancipação e Pós-Abolição da ANPU. E a justificativa desse tema é de que é muito comum que a historiografia tente entender os livres apenas como os brancos e libertos, ou apenas como os brancos, e os libertos eram apenas aqueles que foram emancipados depois da Lei Áurea. E a proposta desse grupo é voltar a sua preocupação para os libertos antes da Lei Áurea, porque eles colocam como justificativa que o censo imperial, o último censo imperial, acho que é o único, de 1872, que é um ano depois da Lei do Ventre Livre, evidenciava que a maioria da população negra era livre ou liberta. Então, tinha bastante liberto, e a historiografia não se preocupou em falar da trajetória desses homens antes da Lei do Ventre, antes da Lei Áurea. Aí também tem o tópico dos africanos livres. Carol, ainda tem quanto tempo? Desculpa.
quase 10 minutos, Dri, pode ficar tranquilo. Nossa, então foi muito rápido. Eu já estou terminando. Desculpa. Aí os africanos livres, que também é um assunto mais ou menos novo, que tem um trabalho que saiu em 2017, que é esse livro aqui, da Beatriz Mamigonian, que é difícil de falar, que que remonta a parte do tráfico de escravos, sobre a extensão do tráfico de escravos e sobre a legislação dentro desse recorte, que era a legislação de 1832, eu sempre confundo, 1832 e 1851, 1850, que foram as duas legislações sobre a extinção do tráfico, e dentro dessa legislação havia a questão de que se o africano fosse importado para o Brasil depois dessa legislação, ele seria declarado livre. E aí a Beatriz Mamigonian se preocupou em mostrar como que era a trajetória desses africanos livres, como que foi a vida deles depois dessa legislação, que eles ficavam sob a tutela do Estado, eles eram colocados para trabalhar como escravos sobre um determinado tempo. E aí tem toda uma questão a ser trabalhada ainda. O livro dela é grande, tem bastante tópico que ela tratou, mas eu acho que é um tema que é muito interessante de a gente se pensar hoje em dia para trabalhar. Então, como eu falei também daquele grupo de emancipação e pós-abolição, eles fazem bastante evento e dá para você se você acompanhar eles online, dá para você ter noção do que está sendo estudado na área, porque esse grupo, há muitas pessoas que estão nesse grupo são nomes muito famosos, muito recorrentes da historiografia atual, e esse grupo organizou um mini-curso que está acontecendo ainda, que chama Emancipações e Pós-Abolição, por uma história do Brasil. Por uma outra história do Brasil, desculpa. Em que grandes nomes da historiografia, como a Hebe Matos ou aquela Greenberg, elas estão falando sobre a temática da escravidão sob novas perspectivas. Então, acho interessante, se vocês estiverem interessados sobre esse tema, dar uma olhada nesse mini-curso das professoras. Então, minha última dica é essa, que vocês aproveitem muitos eventos online, porque não só para ganhar pontos para relatório, mas para explorar novos temas, conhecer novos pesquisadores, é uma oportunidade, porque se não estivéssemos em quarentena, dificilmente a gente teria acesso a todos esses eventos, né? A maioria seriam em regiões muito distantes, a maioria seriam pagos, então agora é tudo online, a maioria até é de graça, dá para a gente ter bastante contato com outros pesquisadores, outras perspectivas de leitura. Eu acho que é um momento muito rico para a gente explorar. Então, eu acho que era isso que eu tinha separado para falar com vocês. Acho que eu falei muito rápido, porque ainda tem bastante tempo. Agradeço muito pelas pessoas que estão assistindo aqui. E encerro aqui minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Adriele. Você apontou vários caminhos que são importantes, interessantes para quem quer se aventurar dentro de um assunto que arrisco dizer, um dos assuntos dos grandes grupos, dos grandes assuntos que são trabalhados pela historiografia. Eu mesma já me aventurei por esse caminho e se impõe uma série de desafios, sobretudo em relação ao debate com a historiografia, mas a gente conversa sobre isso depois na parte das questões. Inclusive, pessoal, quem tiver mais tímido para fazer questões abertas e quiser deixando as questões para a Adriele nos comentários, depois a gente retoma quando nós abrimos o espaço para questões. Fiquem à vontade. E eu vou passar, então, a palavra imediatamente para Larissa Beato de Azevedo, que também é graduada e mestre em História pela Unesp de Franca, onde desenvolve o seu doutoramento com financiamento da FAPESP,
Ela também é membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos e a sua apresentação hoje é intitulada Escravos e Libertos, História das Leis e das Punições. Larissa, muito obrigada também pela sua participação e aceite, e a palavra é sua. Obrigada, Carol, pela apresentação. Agradeço também a você e a professora Suzane pela oportunidade. Vou apresentar aqui, então, meu PowerPoint. Pessoal, boa tarde. Então, meu objeto de pesquisa de doutorado, ele passa pelas temáticas amplas da escravidão e da polícia no Brasil do século XIX. Eu vou apresentar aqui meus percursos iniciais, os recortes e uma sugestão para quem estiver começando o projeto. Bom, como outros colegas, a ideia para o projeto de doutorado surgiu durante a tentativa de aproveitar um dos assuntos trabalhados em pesquisas anteriores. Na iniciação científica e no mestrado, eu estudei as noções e práticas relativas aos indígenas, utilizando fontes do governo da província de São Paulo. A principal questão que ficou, e que eu queria aproveitar, foi a do civilizar, tornar cidadão, porque as fontes me indicavam, quando comparavam os índios à população em geral, que havia a preocupação de ensinar a gente do povo seus direitos e deveres, ensinar o cidadão o que era ser cidadão. Fiquei pensando, então, em outros personagens, outros espaços. A documentação sobre os indígenas me fez conhecer principalmente os sertões despovoados. Eu queria entender outros lugares. Fiquei pensando em outras práticas e numa longa duração. No mestrado e na iniciação científica, eu trabalhei principalmente o início do século XIX, né? Então eu queria estender um pouco. Passei por diversos assuntos e leituras buscando encontrar e definir um objeto de pesquisa relacionado a esse tema amplo. O assunto que me deteve foi a relação entre polícia e escravidão no século XIX. Percebi que havia muitos estudos utilizando fontes oriundas da polícia da corte, produzidas pela polícia da corte no Rio de Janeiro, como estes que destaco. E fiquei pensando se seria possível estudar essa relação polícia e escravidão em outras localidades. Procurei fazer levantamentos online e encontrei relatórios, legislação e outros documentos, mas senti a necessidade de consultar as correspondências trocadas entre autoridades para entender alguns aspectos. Essa necessidade tem relação com a experiência que eu tive no mestrado, porque os ofícios do juiz de paz, por exemplo, me ajudaram a aprofundar alguns assuntos. Depois de localizar conjuntos nos acervos físicos de algumas instituições, fui até o arquivo do Estado e lá consultei correspondências de juiz de paz, relatórios de chefe de polícia, entre outros papéis. Ao fazer as primeiras leituras dessas fontes, em conjunto com a legislação da época, encontrei tarefas e assuntos que, a princípio, eu não imaginava que essas autoridades faziam, tratavam, como o arrolamento da população, relatos de crimes e fatos notáveis, a defesa da prevenção dos crimes, e uma presença constante de escravos, principalmente, e algumas vezes dos libertos. Devagar, lendo e relendo as fontes e a bibliografia, propus recortes para tentar compor meu objeto de pesquisa. Os recortes, então. Bom, eu vejo os recortes como escolhas que fazemos para tentar definir os nossos objetos, né? E essas escolhas têm que ser bem justificadas com base nas leituras todas. Infelizmente, não dá para dizer que a gente quer estudar uma coisa porque existiu e é interessante, a não ser que você seja o Laurentino Gomes. Bom, o objetivo geral, ou a pergunta que norteia a minha pesquisa é essa, né? O que a polícia do Brasil do século XIX tinha a dizer sobre a parcela escrava e liberta da população, seus perfis, condutas e relações. Essa questão parte do pressuposto indicado por diferentes leituras de que a segurança pública começa a ganhar importância e torna-se um dever do Estado nesse período, e de que essa noção não esteve relacionada apenas aos crimes. Destaquei aqui como ela aparece nas principais referências legislativas da época. Daí a necessidade e a possibilidade, como as fontes que eu localizei indicavam, de entender o papel mais amplo da polícia, que era uma instância competente para garantir a segurança, e especificamente em relação a escravos e libertos. Ou seja, em aprofundar o conhecimento sobre como as autoridades policiais tratavam essas personagens.
Essa pergunta, é claro, procura acrescentar elementos aos estudos especializados. Afinal, essa mesma pergunta já foi feita, né? Mais ou menos. Há muitos estudos, e a Adriele falou um pouco aí da força da historiografia. Há muitos estudos que trazem dados sobre escravos e libertos no Brasil do século XIX, porém, trabalhos que utilizem fontes policiais como fio condutor não são abundantes. Isso eu fui percebendo ao longo dos levantamentos e leituras. Em geral, a relação entre polícia e escravidão aparece em capítulos ou tópicos nas pesquisas. Isso se nota principalmente em estudos que abordam a escravidão por intermédio da prática judiciária. A polícia aparece nesses estudos, mas as suas práticas são algo complementar e não principal. As fontes que conduzem o meu trabalho, as principais, são as produzidas e trocadas, então, por autoridades policiais do século XIX. Há também fontes complementares para entender o expediente dessas autoridades e dimensionar a perspectiva da polícia. Né? Como fonte complementar, eu tenho a legislação penal e processual, manuais jurídicos, obras estatísticas, periódicos, mapas, relatos de viajantes. O recorte temporal inicia-se em 1827 e vai até 1888. E aqui foi uma escolha também. Poderia ter falado do século XIX em geral, ou eu poderia ter colocado como início 1824, que é a data da Constituição, da aprovação da Constituição. A rigor, é o meu início, já que eu estou pensando nesse Brasil depois da independência com um contrato próprio. A gente sabe que há várias permanências, mas essas pequenas rupturas faziam sentido na época. Ou talvez eu poderia ter começado o meu recorte em 1830, que é quando se dá a aprovação do Código Criminal. Mas a definição dos delitos e das penas do Código interessa de maneira indireta no meu trabalho, pois estou em busca das práticas da polícia. Daí considerei importante começar com uma data que remeta à criação dos juízes de paz, também chamados na época de juízes policiais. Entre as várias tarefas desse cargo, havia a competência de destruir quilombos, o que também dá a relação polícia e escravidão que a pesquisa procura investigar. O recorte espacial busca considerar as diferenças locais em relação à escravidão, o trânsito de escravos pelas províncias nesse período, um movimento que a polícia acompanhou e registrou, e considero também dados mais gerais sobre a história do Brasil. Foi, sem dúvida, a parte mais difícil do projeto de definir e justificar. Por isso eu vou falar um pouquinho mais. O século XIX tem um problema, quem tem interesse, ou quem trabalha com esse período sabe, tem o problema da abundância, né? Há fontes por todos os lados. Não que elas sejam completas e cheias de pormenores, mas são muitas. As fontes da polícia têm várias lacunas, tem autoridade que não está preocupada em detalhar as coisas, problemas comuns, semelhantes a outras fontes, né? E eu entrei num dilema de escolher uma localidade, porque eu pensava que isso ia me ajudar a aprofundar. Eu precisava, então, acessar as correspondências e para acessar essas correspondências eu precisaria, e aprofundar alguns assuntos, eu precisaria definir algumas localidades. E uma das dificuldades nisso é que essas fontes não estão digitalizadas, e eu percebi isso logo nos levantamentos preliminares, né? Eu não encontrava ofícios bonitinhos, assim, para poder analisar, e por isso a necessidade de ir para os arquivos, né? E como eu sabia que o doutorado é longo, mas não o bastante para sair visitando os arquivos de estado do Brasil, eu achei que tinha que selecionar algumas localidades para poder fazer o trabalho. Bom, 1827, aos poucos, né, demorou um pouco para eu ir pensar um pouquinho melhor sobre isso,
foi uma das, 1827 foi uma das primeiras coisas que eu defini no projeto. E já tinha, como eu já tinha algumas fontes de São Paulo, me ocorreu considerar a criação dos cursos jurídicos em São Paulo e em Pernambuco, que se dá nesse ano. As faculdades de Direito, embora não tenham uma relação direta com a pergunta da pesquisa, atribuíam valor a essas localidades do Império e formaram muitos dos chefes de polícia. Os chefes de polícia eram juízes de direito com experiência de 3 anos no cargo. E formaram também muitos dos ministros da Justiça brasileiros. Esse recorte também traz uma divisão geográfica, e aí são os dados mais gerais de história do Brasil, né? Traz um dado da divisão geográfica e política do Brasil, né? Usualmente, em discursos parlamentares, jornais e tratados aparece, né, províncias do Norte, províncias do Sul, principalmente quando acontece algum conflito, né, se dizia as províncias do Norte, geralmente, estão em fervor. Esse tipo de coisa a gente encontra bastante na documentação do período, então eu achei que seria interessante aproveitar. Bom, aí eu fiquei pensando se poderia sugerir algo para quem está elaborando o projeto, considerando a minha trajetória, né? No mestrado e no doutorado, eu comecei pelos objetivos e eu achei que isso me ajudou muito a desenvolver o restante do projeto. Eu acho que é o ponto crucial do projeto, que ele acaba ajudando a escrever as outras partes, introdução, justificativa, e algo colocar esse item como prioridade, você acaba se deparando com algumas coisas que você não tem ou não sabe ainda, e aí começa a juntar mais coisas, e as outras partes do projeto ficam mais fáceis de escrever, eu acho, né? Na iniciação científica, por exemplo, eu comecei pelo começo, né, resumo, introdução, e eu achei muito complicado. E para escrever os objetivos, a gente precisa ter lido e reunido o básico, pensado algumas questões simples e difíceis, né, o que eu quero saber, o que é possível saber, né, o assunto que você quer estudar da forma que você quer estudar, pode contribuir. Acho que vale começar e ficar um tempo nesse item, porque pode ser demorado. Bom, eu acho que eu estou um pouco rápido aqui, mas eu já estou finalizando. Para finalizar, eu gostaria de deixar um trecho de uma das obras que me inspiram em relação ao nosso ofício e que as discussões do primeiro dia do evento me lembraram. Alberto da Costa e Silva, para quem não conhece, é uma das grandes referências sobre a história da África. Eu sugiro a leitura, ainda que seu tema não seja escravidão, África ou Brasil. Na introdução de Amanili Lulibango, ele diz assim: este livro é resultado de um demorado diálogo com alguns autores de meu tempo, mas sobretudo com aqueles que estavam vivos nos séculos XVI e XVII, e anotaram de bordo dos navios, na solidão das feitorias e das cubatas de missionários, o que viam, ouviam dizer, imaginavam e sentiam, ou reproduziram mais tarde as lembranças do que viram, lhes contaram, imaginaram e sentiam. Bom, é isso. Fico disponível aí para quem quiser me perguntar alguma coisa. Muito obrigada, Larissa. Eu gosto muito de ouvir, esse é um evento que eu gosto muito particularmente, porque eu acho muito legal ver como as trajetórias, embora com orientações diferentes, com temas diferentes, elas vão fazendo um sentido e que abrem mesmo possibilidades para os alunos, assim. O Igor já fez uma pergunta aqui, e eu vou ler para vocês. Eu também tenho questões, mas vou abrir primeiro para os alunos. Bom, então o Igor
pergunta o seguinte: gostaria de esclarecer uma dúvida. Ambas as pesquisadoras relataram que a inovação é essencial para a produção e a pesquisa historiográfica. É possível pensar em um limite, ou melhor, em um limitante no fazer história, ou sempre há espaço para inovação? E ele agradece as apresentações. Mais alguém gostaria de fazer questões aqui para o primeiro bloco? Monique, por favor. Monique, você pode fazer as questões, fica à vontade. Eu vou fazer, então, queria parabenizar as meninas, parabéns pela apresentação. Na verdade, assim, não são nem questões, são inquietações que também fizeram parte da minha pesquisa, gostaria também de compartilhar, e a partir do que vocês falaram. Da Adriele, eu achei muito legal ela trazer esse ponto de que da historiografia, porque a historiografia da escravidão, ela pode ser, ela tem esse aspecto de ser espinhosa às vezes, mas você trouxe caminhos e eu achei isso interessante. A historiografia que nasce já um pouco engajada, ela nasce abolicionista, né? Mas você trouxe caminhos e eu achei isso muito interessante, muito legal. E outra questão que eu queria te colocar, que você não abordou, mas como que é o acesso às fontes sobre o Luiz Gama e como você conseguiu trabalhar isso na sua dissertação, pensando na possibilidade de cruzar fontes diferentes e como que é isso quando o seu objeto ele é uma personagem, né? Como trabalhar isso? E para a Larissa também gostei muito. Muitas questões que também, a Larissa comentou que também inquietam agora no doutorado. Eu achei importante a Larissa da delimitação de quando a gente está passando de uma fase para outra, né? Quando a gente termina a dissertação, a gente vai pensar o doutorado, a gente pensa o nosso objeto, e já pensando numa duração que é maior, que tem que ser talvez um recorte temporal maior. Então, os desafios que estão envolvidos nesse novo recorte, nesse novo pensar do nosso objeto, pensando na duração mesmo. Você falou que você trata agora no doutorado das fontes legislativas e também os desafios que envolvem as fontes da escravidão. Então, também gostaria de compartilhar isso. E uma última questão, que é a respeito da inovação, mas é a respeito das fontes também. E o desafio que é ter sempre essa pergunta em mente, essa pergunta que é a que traz, às vezes a gente trabalha com fontes que já são revisitadas, mas a pergunta faz toda a diferença. E o desafio que é trazer sempre essa pergunta em mente quando nós olhamos para as fontes, quando nós, de fato, nos debruçamos sobre elas. É isso, não sei se eu perguntei muita coisa, mas eu queria agradecer a oportunidade e vocês são demais. Beijinhos. O Aslan, por favor. Aí depois do Aslan, vocês respondem e a gente abre para um outro bloquinho. Todos me escutam? Sim. A minha câmera está com problema, mas então eu vou falar sem a câmera mesmo. Eu gostaria de agradecer muito as duas apresentações, eu acho que as duas foram muito claras, tanto é que nem são propriamente questões o que eu vou dizer, são mais dúvidas, mas que, na verdade, pensando mais em desdobrar certos aspectos que as minhas já comentaram para os alunos, né? Então, seria um para cada. Primeiro, para a Adriele, ela falou muito bem sobre a questão do diálogo com a historiografia, né, com a historiografia vigente, tendo em vista um tema tão já explorado como é a escravidão e como é a abolição. Eu gostaria de que ela desdobrasse um pouco mais sobre a questão como um aluno que está iniciando uma pesquisa, ou que já está com a pesquisa já um pouco em andamento, ele consegue, de alguma forma, fazer uma crítica à historiografia ou algum contraponto, algum aspecto já bem estabelecido, né? Digamos assim, quais são os meios que um aluno poderia ter para conseguir fazer alguma coisa desse tipo?
né, tendo em vista discordar da historiografia, que é algo que todos nós sabemos que é tão difícil fazer de uma maneira boa, não é? E para a Larissa, ela falou de maneira breve como ela trabalha com arquivos hoje em dia, né? Eu sei que grande parte da pesquisa dela envolve essa lida com documentos físicos dos artigos, e eu acho que é uma coisa interessante para trazer para os alunos, né, que ela desdobrasse um pouco mais sobre o que é o cotidiano de um fazer histórico dentro de um arquivo, que hoje em dia está cada vez mais inusual, digamos assim, eu particularmente uso mais fontes digitalizadas e acervos digitais, então eu gostaria que ela falasse um pouco mais como é esse cotidiano no arquivo, né? Só essas duas questões mesmo, para elas poderem desdobrar um pouco mais. Agradeço a todos. Meninas, eu tinha falado que vocês falavam logo depois, mas como o Aslan tocou nos dois pontos, na verdade, que eu gostaria de perguntar para vocês para começar, e aí também pensando nessa proposta, né, de auxiliar os alunos que estão iniciando os seus percursos, eu vou aproveitar aqui para fazer duas pontuações. Para a Adriele, e aí voltando, né, com o debate historiográfico, o outro ponto que eu acho que seria legal se você pudesse desdobrar um pouquinho é como fazer essa seleção da bibliografia nesse universo de referências. Quer dizer, a gente está falando aqui de um assunto que tem uma produção imensa, e aí a gente pode falar só de Brasil, ou no contexto atlântico que envolve o tráfico, ou numa perspectiva comparativa com outras porções escravistas, enfim, são subtemas, né, que se desdobram e que amplificam demais o nosso escopo de pesquisa, ao mesmo tempo que as pesquisas elas têm não são infinitas, né? O nosso tempo para pesquisar, infelizmente, não é infinito. Então, que tipo de conselho ou dica você daria para os alunos para fazer, empreender esses recortes, né? Mais do que o Aslan perguntou sobre esse posicionamento no debate, mas eu queria que você também falasse um pouquinho do antes, do mapeamento dessas referências nesse universo de coisas, né? E nas seleções, né? Porque a gente não consegue debater com todo mundo que está falando. E para a Larissa também, essa questão dos arquivos, né? Eu acho que, para além desse movimento que parece um pouco usual hoje, com tanta informação digital, ir ao arquivo, me parece, né, no seu movimento, também ajuda a gente entender que há muitos outros tipos de documentos possíveis, para além do que às vezes a gente faz do que a gente levanta no movimento inicial. Para além, por exemplo, de olhar as referências bibliográficas num livro e partir daí. Então, nessa sua experiência de arquivo, talvez se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essas tipologias diferentes, né, e como é que você vai trabalhando isso no trato do arquivo, muitas vezes, né, do manuscrito, e também sobre as fontes policiais, porque como elas fazem parte de um universo menos trabalhado nesse ambiente, né, historiográfico, se você pudesse falar um pouquinho das potencialidades desse documento, fazer uma propaganda de um dos conjuntos das suas fontes, eu acho que seria legal para os alunos terem contato. Obrigada, meninas. Adriele, você começa? Sim, queria agradecer as perguntas, então eu vou começar aqui pelo Igor. Olha, eu acho, assim, para mim, na minha perspectiva, eu acho que não seria bom a gente partir já sobre um limite, uma limitação, porque se a gente ficar pensando que tem um limite, a gente não vai mais propor nenhuma pesquisa. Porque, por exemplo, na escravidão, se eu tivesse me submetido a esse tipo de questão de que o Luiz Gama já foi muito estudado, não tem mais o que falar sobre ele, é melhor você partir para outra, eu não teria dado continuidade à minha pesquisa. Então, eu acho que a gente não pode ter medo de propor nada, nenhum tema,
eu acho que a gente que é o que remonta a minha fala da apresentação, que a gente tem que tomar esses cuidados sobre conhecer bastante a historiografia do tema que a gente se propõe, que a gente que é a nossa preocupação, mas se limitar, eu acho que não é um bom caminho. Melhor você ir com a mente aberta, achar que eu acredito que sempre há espaço para inovação. Então, a minha resposta é essa, para o Igor. Acho que é um caminho bom para você não se limitar. Espero ter respondido. Se você tiver alguma dúvida, ou se não foi mais ou menos isso que você queria perguntar, eu entendi errado, você pode colocar nos comentários que eu respondo melhor, tá? A pergunta da Monique, que a Monique é uma querida, né? Obrigada pela pergunta. E para mim foi muito fácil o acesso às fontes, porque o Luiz Gama ele trabalhou muito com jornais e todas as fontes dele estão digitalizadas. Então eu não tive nenhum problema, por exemplo, que a Monique ou a Larissa tem, que é com as fontes manuscritas, de ter que ler aquelas letras rebuscadas. Eu tive o privilégio de ler tudo digitalizado. As fontes que eu usei no mestrado estão todos na Hemeroteca Nacional, que é disponível para você fazer o download, e em PDF, tirar print da tela, tudo muito tranquilo. No doutorado eu trabalho com os discursos parlamentares, mas também está tudo disponível no site do Senado, na biblioteca da Câmara. Então, para mim, foi muito fácil porque está tudo digitalizado. E como que eu trabalhei as fontes? A Monique pergunta isso porque ela conhece um pouco da minha trajetória e ela sabe que as fontes do Luiz Gama, elas são diversas porque tem tanto quanto tem carta como artigos no jornal, tem transcrições de processos que ele dele como Rábula, que eu não utilizei na minha dissertação, eu só trabalhei com cartas e jornais. E ela perguntou como que é trabalhar com essas fontes diversas, né? Emendando na parte que ela falou sobre estudar um objeto famoso. Eu acho que isso foi uma questão que foi um pouco difícil para mim, que foi na questão do distanciamento, que para você empreender um estudo desse, assim, no meu caso, eu tive que ter essa preocupação, então, o distanciamento ele é muito famoso, tem muitas interpretações, e eu ir com a cabeça aberta para a leitura das fontes. Porque se eu tomar, assim, por exemplo, tem um dos estudos sobre o Luiz Gama tem a interpretação de que a interpretação que essa estudiosa deu para a leitura das fontes é que todos os escritos do Luiz Gama tiveram como objetivo criar um personagem para ele, tipo, como se ele tivesse utilizado os escritos dele, o espaço que ele alcançou nos jornais, na imprensa, nos tribunais, para construir uma persona, para crescer dentro daquela sociedade, por ele ser escravo, por ele ser negro, para ele conquistar um espaço dentro de um mundo branco. Então, eu achei complicado para mim, se eu tomasse esse posicionamento na leitura das fontes, então eu tive que ter esse distanciamento para focar mais nas minhas perguntas sobre. Então, eu não me preocupei, assim, eu me preocupei com a questão, as cartas, por exemplo, a carta do filho dele, que ele escreveu, que são pessoais, e as outras cartas que foram publicadas. Então, eu tive esse cuidado de tentar entender o contexto do porquê que as cartas foram publicadas, se num primeiro momento eram cartas pessoais para um amigo próximo, porque esse amigo próximo teve qual foi o objetivo de publicar, então, essas cartas. Então, eu tive que ter esse cuidado de entender o contexto do escrito, de cada tipo de escrito, das cartas, dos artigos, dos jornais, dos discursos dele, dentro de um partido que ele também participou, que era o Radical Paulistano, Partido Republicano, desculpa, Radical Paulistano é o nome do jornal do partido. Então é isso, eu tive que ter essa preocupação de entender qual que é o contexto de cada fonte, como que foi escrita aquela fonte e ter essa preocupação também de tratar diferenças, das diferentes fontes, os discursos, os artigos nos jornais e também as cartas. Mas como eu fiz esse recorte de temática, então eu acho que eu consegui fazer
essa leitura com essa preocupação e trazer uma análise das fontes dentro dessas temáticas do abolicionismo, dele como advogado, e estruturar tudo dentro da minha dissertação. Então, difícil falar sobre isso, né? Mas, então, a dica que eu dou é, primeiro, se você tem um recorte de um corpus documental com fontes diversas, você precisa ter muito cuidado com as perguntas que você tem para essas fontes. Se cabe essas perguntas para todos esses tipos de fontes, você vai ter que fazer pergunta específica para cada fonte e ter esse cuidado de entender qual foi o contexto de cada fonte, como que ela foi trabalhada e por exemplo, que é uma coisa das cartas pessoais, que eu não trabalhei essa parte, a coisa do eu lírico, não, a preocupação das pessoas que estudam pelo viés das letras. Então, você tem que tomar uma escolha das suas interpretações das fontes. Não sei se eu falei muito bem sobre isso, eu acho que é um pouco difícil falar assim rapidamente sobre como que é trabalhar com diversas fontes, mas se eu não respondi muito bem e precisar de algum complemento também, estarei aqui aberta. A pergunta do Aslan. Primeira coisa, não pode ter medo da historiografia. Quando eu comecei na iniciação científica, mas eu vou tentar responder a pergunta do Aslan com a da Carol, mais ou menos juntas. Como fazer o recorte, fazer uma seleção da bibliografia e como que o aluno da graduação poderia fazer essa crítica à historiografia. Primeiro, que não pode ter medo da historiografia. Segundo, que você precisa conhecer muito bem. Então, assim, uma coisa que o professor Ricardo fala para a gente quando a gente vai fazer nosso projeto, que a gente tem que fazer um funil, partir do tema, quando a gente vai fazer a discussão historiográfica no projeto. Você tem que se preocupar com o tema maior e afunilando até chegar ao seu tema. No meu caso, então, eu parti do tema maior, que era o abolicionismo, e depois afunilando das obras que falavam sobre o abolicionismo, e depois afunilando para as obras que falavam sobre o Luiz Gama. E então, para você fazer essa crítica, você tem que conhecer bastante a historiografia, e ajuda nessa seleção que a Carol perguntou, que como é uma produção imensa, o que eu fiz? Primeiro, eu entendi que tem um corte, mais ou menos, na historiografia da escravidão, que a partir da década de 80, de 1980, no centenário da escravidão, houve uma mudança na perspectiva da historiografia sobre a escravidão. Outras interpretações das mesmas fontes, outras perguntas, e começou a se colocar novos objetos de pesquisa, para não entrar muito assim na historiografia, senão eu vou ficar aqui para sempre. Então, primeiro eu escolhi os grandes nomes da historiografia a partir desse recorte de 1980 para frente, só que ao mesmo tempo que eu li esses recortes, esses grandes nomes, alguns faziam referência a obras, por exemplo, tem uma obra que chama Páginas da Casa Imperial, que fala sobre os advogados do IAB, que agora eu não lembro qual que é a sigla, mas é tipo a OAB do Brasil Império. E ele fala, o objeto de estudo, os objetos de estudo desse trabalho eram 2 advogados desse IAB, e um deles esse é agora o nome dele, mas é um nome muito importante da escravidão no Brasil, e ele escreveu um livro sobre abolicionismo, sobre escravidão, problema da escravidão na época do Império. Então eu tive que voltar para essa fonte para ver quais eram as referências. Eu tive esse trabalho de voltar para ver quais eram as referências, porque na iniciação científica eu tive a minha preocupação era os argumentos abolicionistas. Então eu precisava ver os argumentos abolicionistas em algumas fontes e na historiografia. O ideal é você partir primeiro pela historiografia, porque senão você vai ter muita coisa para ler, mas algumas obras são importantes de você voltar. Então, essa obra eu voltei porque era uma obra de um
de um personagem importante na história da escravidão. Por exemplo, eu li também o Joaquim Nabuco, a obra O Abolicionismo do Joaquim Nabuco. Eu li esse outro moço que eu esqueci o nome agora. Mas é isso, nessa questão do recorte da produção imensa, que a Carol falou. Você partir de... Na historiografia da escravidão, eu acho que é mais fácil que você partir primeiro dos nomes dos maiores nomes da historiografia, da abolição, no meu caso, e ver quem eles referenciam e depois partir para os estudos mais novos. Me ajudou muito, por exemplo, partir dos estudos... Por exemplo, a Hebe Matos orientou Aquila Greenberg, que é um nome também muito importante. E aí você ir pegando os orientandos desses grandes nomes, porque geralmente os orientandos seguem a linha de pesquisa dos orientadores. Então você vai conseguir caminhar, acompanhar a trajetória desse tema desde o início, mais ou menos, né, da década de 80 até os dias atuais. Então eu acho que é uma escolha boa. Mas, voltando na questão do ASO. É um pouco difícil você pensar que você, na graduação, tem um escopo para fazer uma crítica à historiografia. Mas eu não penso tanto como uma crítica, né? Que a gente está começando na iniciação científica, mas mais fazer uma proposta de uma nova perspectiva. Você não está falando que o que veio antes de você não presta, que não fez errado. Você só está propondo uma nova perspectiva, uma nova pergunta, uma nova interpretação sobre aquela fonte. E eu acho que é daí que você tem que partir. E aí, quando você trabalha, você trabalha essa nova pergunta, essa nova interpretação na sua iniciação científica, você vai ler bastante obras sobre aquele tema e você vai conhecer todos os debates. Então, você vai conseguir ter essa experiência, assim, vamos dizer assim, de leitura, de você ver com quem as grandes obras estão conversando, com quem elas discordam, porque tem discordâncias. Tem um grupo muito fechado de pessoas que fazem um diálogo, mas também a discordância, tem esse espaço. E aí você vai ver, então, aonde você se encaixa, com qual interpretação você concorda, qual que você discorda. Então, eu acho que a questão maior, que o desafio maior da crítica vai ser quando você tiver um trabalho de fôlego, né, no mestrado. Eu acho que quando você está na iniciação científica, você tem que ir com mais cuidado, você tem que se preocupar mais com essa questão de fazer uma pergunta cabível para a fonte e ter o cuidado de ter esse diálogo com a historiografia, mas não ir com muita sede ao pote, porque a gente está começando, a gente está caminhando na nossa trajetória acadêmica, e tranquilo, não ter medo da historiografia. Eu acho que esses são as minhas dicas, assim, para quem está começando. Eu acho que eram essas as minhas respostas. Se precisar de algum complemento, tudo bem. Muito obrigada. Bom, todos me ouvem? Sim? Bom, a pergunta do Igor sobre os limites, né? O que limita a nossa tentativa de inovação? Eu acho que é o período, né? Nem tudo dá para ser respondido, né? Então, a gente tem várias perguntas possíveis, várias possibilidades, várias curiosidades sobre determinado período, mas há coisas que o período não pode responder, não tem condições de responder, né? Eu lembro de uma aula do Jean, de teoria, que ele disse: as nossas perguntas são anacrônicas, mas as respostas são aquelas que o período pode dar, né? Então, às vezes, se eu perguntasse alguma coisa que o século XIX não tem condições de responder, por exemplo, e que acontece muito, né, que as pessoas falarem, principalmente no início do século XIX, falarem de racismo, há fontes para trabalhar sobre isso, elas são suficientes. Então, o período, eu acho que limita as nossas tentativas de inovação, porque nem sempre há fontes suficientes para responder às perguntas, para estudar a fundo as nossas indagações.
para Monique a questão do recorte maior no doutorado, né? Não sei, parece que é um padrão, né? A gente tenta aumentar um pouquinho o recorte e aproveitar o tempo do doutorado, que parece que é maior, mas depois que a gente começa, parece que fica pequeno. E é difícil porque, por exemplo, eu estava acostumada com o início do século XIX, e aí aumentar para todo o século XIX com essa quantidade de fontes, às vezes me assusta um pouco, mas acho interessante, assim, tenho tentado fazer pequenos recortes dentro desse grande recorte, mas é difícil na iniciação científica e no mestrado, eu acho que vale considerar períodos curtos, né? Não um século todo, ou vários séculos. Sobre os arquivos, respondendo o Aslan e a Carol. Bom, o arquivo, eu penso assim, que é tipo, ele pode ser tipo o Google, né? Se você entrar lá sem ter uma pergunta, você vai ficar perdido. A grande diferença é que geralmente tem pessoas para te atender, né, te auxiliar lá, né, ter um atendimento lá. Mas e esse atendimento também pode ser um problema. Tem arquivo que você só pode ir se tiver agendado, né? O arquivo público do Estado não. Você pode chegar lá, acessar sem problemas, mas tem arquivo que não é assim. Às vezes precisa agendar com muita antecedência até. Tem a questão, por exemplo, num cenário de pandemia, a gente não dá para ir no arquivo, então isso complica um pouco as coisas. Eu só não estou mais desesperada porque eu consegui levantar boa parte do que eu queria, né, no ano passado e no comecinho desse ano, mas vou precisar voltar, e então eu fico na esperança de que abra antes da qualificação, né, que os arquivos abram antes da qualificação. Uma outra coisa que é importante, né, da pesquisa no arquivo, né, é importante você ver os conjuntos documentais que o arquivo tem, né, e alguns arquivos têm essas guias, né, de documentação no site, outros não, e aí também precisa ligar, perguntar, tirar dúvidas sobre isso. E aí com esses conjuntos que o arquivo tem disponíveis, né? Por exemplo, para Pernambuco, tem o conjunto, por exemplo, tem dois fundos que eu utilizo muito, que é o Fundo de Governo de Pernambuco, contempla os séculos XIX e XX, e o Fundo Secretaria de Segurança Pública. E dentro desses fundos eu tenho vários itens. E aí, assim, pode ser uma aventura também, né? Antes de ir para os arquivos, eu seleciono o que eu preciso ver, e aí eu chego lá e vejo que tem muito mais coisas do que eu imaginava, e aí isso às vezes dá um desespero, ou às vezes você seleciona uma coisa e não tem do que você espera. Então, mesmo quando você se organiza, o arquivo ele tem seu funcionamento próprio, assim, é uma loucura, às vezes. Uma dificuldade, uma questão específica sobre as fontes policiais que a Carol perguntou, eu acho que é interessante. Há uma dificuldade, até por não ter sido muito trabalhado, há poucas referências, né? Eu tenho as leis da época que me guiam para procurar, por exemplo, o registro de passaporte, relatórios, mas há algumas práticas da polícia eu não tenho tanta informação porque não tem tanto trabalho bibliográfico. Por exemplo, tem uma das tarefas do chefe de polícia era averiguar um crime fora da capital, né? E aí, depois disso, ele elaborava um relatório a respeito disso. E eu não encontro trabalhos que tenham analisado esse tipo de relatório, né? Era uma espécie, esse relatório chama-se relatório de expediente fora da capital, né? É quando ele ia averiguar um crime
ou a possibilidade de ocorrer um crime numa localidade distante, por exemplo, Franca, e aí são bem detalhados, né? Ele vai contando como que é a população do lugar, geralmente tem umas avaliações, né, da época que, aqui nesse povoado não tem civilização, não sei o quê, não tem nem igreja, né? E são fontes muito interessantes, mas que às vezes eu sinto dificuldade de analisar. E, assim, e como, né, ler essas fontes? Porque, por exemplo, se a gente comparar com os relatos de viajantes que o pessoal falou na semana passada, há já uma metodologia, né, para tratar para analisar essa documentação. E para as fontes policiais ainda é muito raro encontrar estudos que propõem uma metodologia para essas fontes. Por exemplo, também tem as correspondências, né? Eu tenho correspondências diárias e tenho as correspondências reservadas. Eu já vi trabalhos que analisam as correspondências reservadas como se fossem comuns, e aí o autor fala assim, porque a polícia queria esconder tal coisa, mas a correspondência é reservada, então ela tem uma lógica diferente, ela não é para apresentar mesmo. E aí, às vezes, eu fico na dúvida e tenho que fazer um esforço maior para analisar isso. Bom, eu não sei se eu respondi tudo. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa que eu não respondi. Obrigada, Lari e Bri, já tiramos aqui as formalidades com os apelidos. Mais alguma questão, pessoal? Eu queria só dizer uma coisinha para o Igor sobre a inovação, que eu acho que as meninas responderam bem, e que é importante sublinhar, não é demais sublinhar, que as exigências de inovação, elas também dependem do nível que você está. Então, para a iniciação científica, o trabalho com um conjunto menor de fontes, como a Larissa disse, num recorte temporal menor, com questões que são mais específicas, são mais recomendadas porque você ainda está se familiarizando com a sistematização dos dados historiográficos, com o manejo das fontes, com tipologia documental, com a própria interrogação, do que é uma pergunta que pode ser colocada para os documentos, enfim, você ainda está tateando, né, aprendendo os seus primeiros passos nessa trajetória, para fazer uma brincadeira aqui com o título do evento. Então, muitas das questões que elas colocam de inovações, como a Adriele apontou, elas vão sendo colocadas para você ao longo do seu percurso. Mesmo, muitas vezes, no mestrado, há pessoas que acham que você ainda não tem muito potencial de apresentação, sabe, de novas questões. Embora eu concorde com a Adri que é o momento de você começar, assim, você não vai revolucionar a historiografia, talvez, mas colocar questões que não foram feitas para documentos. Em geral, o que a gente faz é isso, questões que não foram feitas para conjuntos documentais que são conhecidos, porque a nossa potencialidade de busca nos arquivos, né, de inovações dos arquivos, depende aí de uma série de fatores. A Larissa, que trabalha mais diretamente com os fundos, vai aos arquivos e aí você vê catálogos que muitas vezes não estão digitalizados, listas, né, de documentos, aquela caixa que não foi catalogada, enfim. Aí você tem, mas nem todo mundo vai ter a chance de encontrar um Menóquio nos arquivos também. Então, é um pouco isso, sabe, Igor, de onde você está no percurso e esses passos, assim, vão se impondo ao longo do tempo. Eu só queria as questões de vocês, porque eu acho que é importante para os meninos terem também dimensão, não achar que na iniciação científica você precisa fazer, né, um trabalho, assim, que, assim, exigir demais de você mesmo, enfim. Como não temos mais nenhuma questão, é isso, né? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos.
Convido a todos para o nosso encontro na sexta-feira, que vai trazer temas em história americana. Então, a gente vai falar de alguns assuntos sobre América colonial, América Latina, e convido a todos mais uma vez para esse encontro, agradecendo mais uma vez a participação de vocês por partilhar aqui com a gente os trabalhos e as inquietações, e sigo curiosa para ver os resultados dos trabalhos de vocês no doutorado. Obrigada, Carol. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até sexta. Tchau, tchau.